Uma campanha internacional realizada em 130 países simultaneamente, com a participação de agências da ONU, com atividades, uma jornada de atividades pelo fim da violência contra a mulher. Esse é o tema em debate aqui no programa Cidadania de hoje, que tem a presença de Roseni Pereira de Miranda, que é uma vítima, uma sobrevivente dessa violência contra a mulher, e também a participação da doutora Elizabeth Garcês, que representa a ONG Agende, que é o ponto focal dessa campanha aqui no Brasil, que no Brasil será um pouquinho mais estendida. Ela começará no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e vai até o dia 10 de dezembro. Essa campanha tem uma série de recomendações que estão nesse folheto, uma série de outras peças que estão sendo veiculadas pelos meios de comunicação, pela televisão, pelo rádio, trabalhos também, publicações que estão sendo distribuídas, onde há várias recomendações. E sobre elas que eu gostaria de perguntar agora à doutora Elizabeth, um caso de uma mulher que, para saber se ela está numa situação de risco, quais são as manifestações que podem detectar, que ela pode, inclusive, julgar mais concretamente que sim, ela está numa situação de risco, ela deve buscar ajuda, e onde que ela pode buscar ajuda e proteção? Esse livreto que a campanha fez tem um mote nos 16, né? 16 dias, 16 anos e também 16 pontos. Então, ela enfoca aí 16 pontos que você deveria entender como pontos que te diriam que você está em risco, como, por exemplo, se você não está conseguindo ter acesso ao trabalho, se ele não deixa você sair na rua, se você é ameaçada, se ele mostra a arma para você sistematicamente. Quer dizer, existem 16 pontos colocados ali, que são 16 exemplos de situações de risco, não é? Se destrói seus objetos pessoais, Perfeito. Se usa as crianças para lhe ameaçar, Isso. Se implica e é mal educado com seus parentes e amigos, Isso. Proíbe você de trabalhar, uma série de evidentemente coisas. são violências, pequenas violências do cotidiano, né? Ou outras um pouco maiores, mas sempre violências que vão afrontar a tua liberdade, teu direito de cidadania, enfim, todos os exercícios de cidadania que você possa ter. Ali você tem também 16 locais que você pode procurar, geralmente nos estados, você tem sempre lugares de atendimento junto às delegacias, junto aos conselhos estaduais de direitos da mulher, geralmente tem sempre pontos onde a mulher pode ter como referência. É claro que a gente está falando de capitais, estamos falando para um Brasil enorme, mas enfim, nas capitais pelo menos a gente tem alguns desses pontos. Na maioria das cidades não haverá instalações dessa natureza, mas há pelo menos, por exemplo, unidades da Polícia Militar ou delegacias que podem ser que podem, de alguma maneira, ser uma referência, né? Tem também o telefone da Secretaria de Políticas para as Mulheres, o 180, que é assim, interessante a gente falar que ele já salvou vidas, inclusive, né? Teve um caso, logo que o telefone começou a operar, de uma mulher que ligou de um lugar do Brasil, eu não me lembro exatamente de onde, mas ela estava sendo vítima de violência naquele ato. Ela estava trancada dentro do quarto, telefonando, pedindo socorro. E foi possível, então, acionar a polícia do local. A polícia foi ao local e conseguiu prender esse homem e, na verdade, salvou-se a vida dessa mulher, né? Esse número 180, ele funciona 24 horas por dia, recebe denúncias, orienta, encaminha as mulheres para enfrentar a situação de violência. Exatamente. As mulheres que têm acesso à internet podem conseguir baixar todo o material que a gente trouxe aqui hoje, né, através do site da campanha, que é www.agende.org.br/16 dias. 16 número, né, o número 16 dias. Através desse site você pode baixar todos esses materiais, artigos. Se você me permite, existe aqui um correio, que é um material que a gente também tem lá, não sei se a câmera pega, mas na realidade é um trabalho que tem aqui no meio a Lei Maria da Penha. Esse material aqui, você tem toda a íntegra da Lei Maria da Penha, que é muito importante que as mulheres saibam também como ela está funcionando. Ela tem instrumentos muito bons, não só medidas protetivas, mas também políticas públicas que os estados vão ter que implementar para atender as mulheres vítimas de violência.
Agora, tem outros materiais aqui também, que são a camiseta, enfim, essas coisas mais da promoção institucional, né? A camiseta da campanha, nós temos também um CD onde tem artistas gravaram com depoimentos, dizendo que, contando as histórias de mulheres que foram vítimas de violência, né? Por exemplo, digamos o Paulo Goulart, que é um dos que fazem aqui essa chamada, ele conta a história da Maria da Penha e depois ele diz, essa história foi a história que aconteceu com a Maria da Penha, mas eu também assumo essa história também é minha e eu estou trabalhando a favor dessa campanha. Então, esses sites também você pode ouvir no próprio site, tem lá para gravar, para reproduzir. Enfim, é um material significativo aí que a gente está usando para tentar, enfim, mobilizar, né? Qual a sua avaliação, Roseni, sobre campanhas dessa natureza e o fato de você estar tendo que mudar toda a sua rotina para participar como personagem dessa campanha e, vindo aos meios de comunicação, a gente pergunta logo a importância que os meios de comunicação têm e que poderiam, talvez, serem utilizados com maior ênfase num trabalho mais permanente para enfrentar essa causa da violência da mulher. O que você imaginaria que rádio, televisão poderiam fazer mais ainda? Eu acho que já é um grande avanço a gente ter esse acesso à imprensa, né? As ONGs, esses organismos que já vêm lutando há muito tempo, militando nessa causa, né? É de extrema importância e de utilidade mesmo, porque só através desses órgãos é que as pessoas vão ter acesso a essas informações, igual eu já falei anteriormente também, e terão essa consciência que elas podem se usar desses benefícios e ir atrás das delegacias, desses organismos, que elas vão ter um amparo, né? E quanto mais espaço as entidades tiverem, com certeza o trabalho delas terão muito maior êxito. E Agora, sua vida mudou radicalmente, a sua visão de mundo, depois que você sofreu, né? Com certeza, né? Nascer de novo. Nasceu de novo. Nascer de novo. E em relação a seus filhos, qual é a natureza do diálogo com a sua família, com as pessoas que eram, digamos, relações de ambos, que se surpreenderam com o fato dele ter tomado esse tipo de atitude? Como é que fica a relação agora? Eu acho que a minha mãe, a minha família, né, a família mais próxima, eles acreditavam mais do que eu que ele chegaria às vias de fato. Então, assim, a gente... Eles percebiam? Né? Eles percebiam, porque a minha mãe também, de uma certa maneira, foi uma vítima indireta dele, né? Então, assim, ela acreditava mais do que eu mesma, que ele poderia chegar a esse fim, né? Tão trágico. O que te levava a não acreditar na hipótese pior que acabou acontecendo? A pior não, porque você está aqui conosco. Eu acho que o fator medo, o medo que lhe é incutido, que é criado, assim, dentro daquela pressão toda que você vive, e pelo fato que eu falei também, que eu sempre morei no interior, eu espero, sinceramente, torço muito para que essa campanha chegue mesmo a todos os lugares no interior mesmo, porque é lá que eu acho que tem maior dificuldade, porque nas cidades grandes as pessoas já têm uma consciência maior dessas informações e desses meios, desses locais que elas podem recorrer, como Casa do Abrigo, como as delegacias de apoio à mulher, o que no interior não tem. Então esse foi um fator que muito contribuiu para que isso realmente chegasse onde que chegou. Né? Falta de apoio, falta de ter aonde recorrer. Uhum. Tem mulheres que estão numa situação de ameaça, né, de debilidade, vulnerabilidade, e simplesmente não tem para onde correr, né? Porque as casas-abrigo são muito pouco numerosas e elas dariam a proteção, inclusive uma certa discrição, porque elas não têm seu endereço divulgados amplamente, mas as mulheres poderiam, então, recorrer a que outra alternativa? Defensorias públicas,
centro de referência para a mulher, centro de saúde, até se diz aqui, até mesmo a OAB. A OAB também, em alguns momentos, também já criou espaços de atendimento. Agora, é preciso que o Estado realmente torne efetiva essas delegacias, esse atendimento, amplie essa rede, porque é a rede, digamos assim, mais importante, mais adequada para um primeiro atendimento, né? Eu acho que hoje, com os juizados da violência doméstica, que se deve criar a partir da nova lei, a gente tem uma porta até maior, porque vai se tratar também de questões cíveis e penais no mesmo espaço. Então, isso eu acho que é um avanço significativo. Agora, nessas redes de atendimento, talvez fosse importante a gente colocar que nessa campanha estão 32 redes de mulheres no Brasil. E essas redes espalhadas pelo Brasil inteiro têm pontos de atendimento, pontos de trabalho que fazem assim essa interface com as vítimas e apoiam nas suas denúncias e apoiam naquilo que é possível, né? Lembrando que assim essas violências, digamos assim, o tapa, aquela violência, a lesão corporal leve, por exemplo, depende da representação. Então, muitas vezes a mulher tem dificuldade de ir até a delegacia fazer a queixa. Então, às vezes, esses grupos apoiam, dão reforço necessário para que ela possa ter coragem de ir. Porque é importante que se diga também que essa violência ela vai acontecendo e até a mulher ir fazer a denúncia, ela leva um tempo significativo, até ela efetivamente perceber essa violência e ter coragem de denunciar. Quando ela vai denunciar, ela já está num ponto realmente onde essa violência começa a ser absolutamente intolerável. É claro que as pessoas que realizam essas campanhas têm especialistas, estudiosos da questão da violência, e há uma base que são as estatísticas, né? De como que elas ocorrem com mais frequência. Nesse caso, já se pode oferecer algum tipo de orientação para amigos, vizinhos e parentes do que pode ser feito para uma mulher que está em situação de violência? Mesmo antes que ela tenha acontecido, especialmente antes. Na realidade, dependendo do tipo de violência, porque exatamente esses crimes que geram uma uma lesão corporal leve, acaba sendo uma coisa que depende efetivamente da iniciativa da mulher em ir à delegacia denunciar. Mas normalmente ela é antecedida de uma ameaça ou de uma coisa exato. Que denuncia que algo pode acontecer. É verdade. Que gera um outro crime, que é o crime de ameaça. Quer dizer, na realidade, existe uma sequência muito grande de eventos, de fatos que podem gerar. Mas, de qualquer maneira, o vizinho também tem a denúncia. Ele pode telefonar para a polícia e dizer que tem uma mulher apanhando ali, que ele está ouvindo, e isso há uma interferência policial, mesmo que ela não faça naquele momento a denúncia, mas pelo menos ele para aquela violência que está acontecendo naquele momento. Nem precisaria se identificar. Às vezes não. Basta, se na realidade você está ouvindo, você não deve se omitir. É que muitas vezes o próprio vizinho, os parentes também são intimidados, né? E sem se dúvida. sentem amedrontados de fazer a denúncia. Sem dúvida. Mas acho que hoje você já tem instrumentos mais adequados para tirar esse homem de perto dessa mulher e cessar essa agressão, inclusive a intimidação que ele faz com testemunhas, coisas assim. A prisão preventiva, por exemplo, é uma coisa muito importante nesse procedimento. Né? Nesse caso que nós acompanhamos aqui, nós que moramos aqui em Brasília, o caso foi de um impacto enorme, né? No seu caso, né, Roseni? De que maneira você está encontrando as forças de superação? Seria importante que você nos dissesse da sua volta por cima, né? De seguir a vida, tocar adiante e, enfim, conquistar a liberdade que todos nós temos direito, a felicidade, então, a dignidade. A força mesmo que eu encontro das minhas filhas, Beto. São duas meninas maravilhosas. E é por elas que eu vivo. Claro que o apoio dos amigos, né? Enquanto terminando meu curso de Relações Internacionais, os colegas de trabalho, todos os profissionais que passaram por mim, assim, foram pessoas que eu precisava de encontrar naquele momento. E essas instituições, né? Esses organismos com a gente, o Fórum de Mulheres de Brasília, Cefêmea, Coturno de Vênus, né?
a deputada Érica Cocai, que mobilizou toda uma estrutura à época do julgamento. Então, assim, isso faz com que você saia do seu estado de prostração, porque às vezes você não consegue mesmo se levantar. Mas aí você vê que outras pessoas dependem de você e que depende de você levantar e tocar sua vida para frente. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa Cidadania. Gostaria de reconhecer, expressar o reconhecimento, dar força também pela atividade que você está levando, transformar a sua própria experiência em motivo para que as outras pessoas em situação de violência não venham passar pelo que você passou. Ou seja, você fazer do seu exemplo instrumento de libertação, né, de prevenção de outras pessoas. Parabéns, força, siga adiante. E agradecer também a sua presença aqui, doutora Elizabeth Garcês, parabenizá-la pela campanha. Estaremos sempre abertos a temáticas dessa natureza. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Bom, vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro, nosso novo encontro no Cidadania. Tchau.